Ei, iluminada! Cheguei para a gente fazer juntas a lição 16 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A ideia central para hoje é: eu não tenho pensamentos neutros. Eu não tenho pensamentos neutros. Vou começar pelo fim, dizendo como vai ser a prática, e depois eu retomo os primeiros parágrafos 1, 2 e 3. Nós vamos fazer a prática de olhos fechados hoje, por cerca de 1 minuto. Vou fazer a contabilização aqui pra gente. E a gente vai observar os nossos pensamentos, e na medida em que os pensamentos surgirem, a gente vai dizer: este pensamento sobre não é um pensamento neutro. Aquele pensamento sobre não é um pensamento neutro. Então a gente vai observar os pensamentos que surgirem na nossa mente. Na medida em que eles surgirem, a gente vai dar nome para esse pensamento e dizer que ele não é um pensamento neutro. Só isso, nada mais que isso. Ele recomenda de 4 a 5 períodos de prática ao longo do dia, se a gente sentir que é fácil, porém, se a gente experimentar tensão, 3 são suficientes. E a duração também deve ser reduzida se houver desconforto. Então, se você com 1 minuto está sentindo desconforto, traz para 30 segundos, é suficiente e tá tudo bem. Ele também vai dizer que, como de costume, a gente pode aplicar a ideia para o dia de hoje sempre que algum mal-estar ao longo do dia acontecer. Então, caso aconteceu, você está no seu trabalho, você está, sei lá, conversando com alguém, você está na sua casa fazendo alguma coisa, surgiu algum mal-estar, você pode parar mentalmente nesse momento, rapidinho, e usar a seguinte frase: este pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros. Então ele também entrega essa possibilidade para que a gente a utilize ao longo do dia, caso seja valiosa para nós. Combinado? Então vamos começar no parágrafo 1 agora. A ideia para o dia de hoje é um passo inicial para dissipar a crença de que os teus pensamentos não têm efeito. Tudo o que vês é o resultado dos teus pensamentos. Não há nenhuma exceção para esse fato. Os pensamentos não são grandes ou pequenos, poderosos ou fracos. Eles são apenas verdadeiros ou falsos. Aqueles que são verdadeiros criam a sua própria semelhança. Aqueles que são falsos fazem a semelhança deles. Não existe nenhum conceito mais contraditório em si mesmo do que o de pensamentos vãos. Você já percebeu, no senso comum, a gente tem essa mania de falar que a gente não está pensando em nada. Você está olhando para o nada, sua cabeça está vagando, alguém te pergunta: o que você está pensando? Você está com a cabeça na lua, você está com a cabeça nas nuvens? Você fala: não estou pensando em nada não, é bobeira. Quando a gente diz isso, na verdade o que a gente está querendo dizer é que os nossos pensamentos não são importantes, que eles são pensamentos vãos, que eles não valem nada. Porém, ele vai dizer logo adiante aqui no parágrafo 2, aquilo que dá origem à percepção de todo um mundo dificilmente pode ser chamado vão. Cada pensamento que tens contribui para a verdade ou para a ilusão, ou estende a verdade ou multiplica as ilusões. De fato, podes multiplicar o nada, mas não o estenderás ao fazê-lo. E aqui no parágrafo 13 ele vai trazer o motivo pelo qual nós estamos praticando esse exercício hoje. Além de reconheceres que os teus pensamentos nunca são vãos, olha só, a gente precisa reconhecer que os nossos pensamentos nunca são vãos. Ele vai continuar: a salvação requer que tu também reconheças que cada pensamento que tens traz ou a paz ou a guerra, ou o amor ou o medo. Um resultado neutro é impossível, pois um pensamento neutro é impossível. Então é isso que a gente está fazendo hoje. Ele vai finalizar o parágrafo 3 dizendo: há uma tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância. Eu não sei se você já recebeu essa orientação alguma vez na sua vida, ou se você já leu em algum lugar, ou se você mesmo intuitivamente pensou e falou: eu não vou ficar dando importância para os meus pensamentos de medo, e ao invés de olhar para eles, você os colocou em escanteio.
Aqui no parágrafo 3, ele vai dizer: há uma tentação para descartar os pensamentos de medo como sem importância, triviais e indignos de que te incomodes com eles. É essencial que reconheças a todos, não apenas como igualmente destrutivos, mas também igualmente irreais. Isso aqui é muito valioso, muito, muito valioso. A gente vai puxar todos os pensamentos, a gente já fez isso em alguma lição aqui atrás, não lembro qual exatamente, que ele reforça, pede para que a gente olhe para os nossos pensamentos de medo. Ele vai fazer isso em outras lições mais para frente, e aqui ele reforça, porque na medida em que a gente olha frente a frente para esses pensamentos, a gente vai não apenas perceber que eles são igualmente destrutivos, todos eles, mas também igualmente irreais. Então é muito importante que a gente olhe para eles, tá bem? E ele também vai dizer, como disse nessa lição anterior, que agora eu não me recordo qual foi, ele fala: você não estará sozinha ao olhar para esses pensamentos, eu sempre vou estar com você. E você tem todo esse processo de ir criando, entre aspas, músculo para conseguir fazer esse movimento, até que eles se dissipem completamente, porque você escolheu pelos pensamentos amorosos, pelos teus pensamentos de fato, pelos seus pensamentos com letra maiúscula, e não mais os pensamentos ilusórios. Certo? Então agora a gente vai praticar. Vou separar aqui 1 minutinho para a gente fazer esse trabalho. Nesse momento a gente vai fechar os olhos, se assim for possível para você, e todos os pensamentos que surgirem a gente vai dizer: este pensamento sobre não é um pensamento neutro. Vamos lá? Muito bom. Finalizamos a prática do dia de hoje. Lembra que você tem à sua disposição durante o dia a frase: este pensamento sobre não é um pensamento neutro, porque eu não tenho pensamentos neutros, caso ao longo do dia você sinta algum mal-estar. E amanhã a gente vai estar juntas aqui novamente. Até lá!